Olá, irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana de estudo bíblico aqui da nossa igreja. Nós estamos na semana 22 do Circuito Bíblico. Como vocês sabem, nós estamos lendo a Bíblia juntos como uma família através do Circuito Bíblico. Se você não tem o Circuito Bíblico e gostaria de participar conosco, entra no site da igreja, por favor, www.churchofthecity.us, e lá você faz o download do Circuito Bíblico em inglês ou em português. Aí você deixa no seu celular e você consegue no próprio celular ir marcando a leitura diária ou a leitura semanal da Bíblia junto conosco, tá bom? Vamos ler o texto que está em 1 Reis, capítulo 2, e depois da leitura eu oro com vocês e a gente vem explicando e aprendendo com o texto, tá bom? 1 Reis, capítulo 2, versículo do 1 para frente. Vamos lá? Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou prestes para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for, e o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez. O que fez com os dois comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jéter. Ele os matou, derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com a sabedoria que você tem e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai e de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando eu fugi do seu irmão Absalão. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Manaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não o mataria a espada. Mas agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Então Davi descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele, Davi, reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Até aqui. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pela possibilidade de aprendermos com ela. Eu peço que o Teu Santo Espírito nos dirija, me dirija, abra as mentes e os corações dos meus irmãos, para que a gente consiga aprender, Pai, do Senhor hoje, aprender, aplicar e conseguir viver conforme a Tua vontade. Que o Senhor nos ajude, Pai, por favor. Que o Senhor nos ensine, nos dirija e nos conduza hoje e sempre. Em nome de Jesus que eu peço. Amém. Irmãos, seguinte. Um texto histórico, né? Um livro histórico. Um texto que está narrando um fato, um ocorrido. E nós vamos falar um pouco sobre os acontecimentos aqui, não de forma exaustiva. Eu vou passar por cima deles para tentar tirar ensinamentos aplicáveis ao dia de hoje. Então nós vamos ter contato com um pedaço da história de Israel e ver o que esses dois reis, né, no caso Davi e Salomão, que estava prestes a ser coroado, podem nos ensinar. Tá bom? Então vamos lá. Verso 1. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu
instruções ao seu filho Salomão. O contexto é, após todos aqueles anos de guerra, Davi vai finalmente descansar junto com o Senhor Deus. Ou seja, está prestes a morrer. Porém, Davi, ele chama o seu filho para dar instruções sobre como proceder, como fazer dali para frente. Uma vez que eu, seu pai, não estarei aqui, eu vou te ensinar o que você deverá fazer na minha ausência. Então, Davi entrega instruções para Salomão. Hoje nós vamos falar sobre um pouco até sobre o tema do nosso ano. O tema do nosso ano é influenciando as gerações aqui na igreja, o nosso tema. E o título da mensagem de hoje é também influenciando as gerações. Por quê? Porque nós vamos aprender com Davi, ou pelo menos olhar para o que Davi fez com seu filho Salomão no momento logo antes, bem ali antes de Salomão virar rei. Quais foram as instruções que Davi deu? Qual foi a preparação? Quais foram os conselhos e por que desses conselhos? E aí a gente vai olhando para Davi, ver se tem alguma coisa que nós podemos imitá-lo e de repente aplicar às nossas vidas. 2. Estou para seguir o caminho de toda a terra, né? Vou morrer. Por isso, seja forte e seja homem. Lembra que Moisés falou para Josué, lá no passado de Davi, e Davi conhecia essas histórias. Moisés falou para Josué apenas ser forte e corajoso. Depois, se você lembrar bem, o próprio Senhor Deus falou para Josué também isso. Josué, ser forte e corajoso. E Davi diz isso para o filho dele. Ser forte, seja homem. Primeira coisa que nós podemos, aliás, passar para a próxima geração é dizer, seja forte e corajoso. O que isso quer dizer? Quer dizer, você vai sentar com seu filho, você vai sentar com seu liderado, você vai sentar com a pessoa que você influencia e você vai dizer assim, a vida não vai ser fácil. Você não pode desanimar. Você não pode fraquejar. Isso é ser forte. Você vai tomar porradas. A vida não é um conto de fadas. E se você entrar para a vida com Deus achando que vai dar tudo certo sempre, você está completamente equivocado. Claro que aos olhos de Deus, tudo está dando certo. É que os nossos sonhos e os nossos planos não são os sonhos e os planos de Deus. Então, na nossa ótica, algumas coisas estão dando erradas em alguns momentos. E aí você vai precisar ser forte, você vai precisar vencer aquilo. Davi diz para Salomão, imagina o contexto, tá? Aliás, imagina a cena. Davi está prestes a morrer. Davi é o grande rei de Israel. O filho dele mais velho, vivo, está tentando tomar o trono, fazer esquema. Os filhos, se eu não me engano, os 3 mais velhos de Davi já tinham morrido aqui, então o 4º mais velho estava já falando, sou eu, né? Eu sou o mais velho, o trono é meu. Só que Davi escolheu o filho da mulher que ele amava mais. Salomão. Ele já chama Salomão aqui de sábio, interessante isso. Então, o contexto é, Davi está prestes a morrer, e Davi senta com o filho dele, que será o próximo rei, e diz, seja forte e corajoso. As pessoas vão tentar tomar o reino de você. Você vai sofrer golpes, golpe de estado mesmo, literalmente. As pessoas vão se virar contra você. Alguns dos líderes podem querer te dar um golpe. Seja forte e corajoso. Verso 3, ele está aconselhando o filho, influenciando a próxima geração. Depois que ele diz, seja forte e corajoso, seja forte e seja homem, ele diz, obedeça ao que o Senhor exige. Obedeça ao que o Senhor exige. Aí ele vai explicar o que o Senhor exige. Ele diz, obedeça isso aqui que Deus mandou. Aí ele vai falar o que Deus mandou. Ande
nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Então ele está falando, rapaz, você vai ser o próximo rei, você precisa ser forte e corajoso, você precisa ser um homem de honra e você precisa obedecer ao Senhor Deus. Não existe outra possibilidade para você, porque senão Deus vai tirar o reino de você. Porque o grande rei mesmo é Deus, ele está só emprestando esse reinado para nós nesse momento da história. É como nós hoje nas nossas vidas, né? Todo poder pertence a Deus. Se você tem um micropoder na sua empresa, na sua casa, em qualquer lugar, Deus está te emprestando esse micropoder que você tem, porque todo o poder pertence a Deus. Aí você vai prestar conta depois para Deus de como você usou o que ele te deu. Davi, sabendo disso, está ensinando o filho. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos. Decretos, mandamentos, ordenanças e testemunhos. 4 tipos de leis, digamos assim, diferentes. Escritos na lei de Moisés. Ou seja, vamos exemplificar chamando de Bíblia. A lei de Moisés são os 5 primeiros livros da Bíblia, mas vamos chamar de Bíblia. Obedeça ao que o Senhor Deus disse na Bíblia. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde for. Pausa aqui no meio do verso. Pausa aqui. Assim, no meio do pensamento, aliás. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde for. Então, de trás para frente. Para você prosperar em tudo que você fizer e por onde você for, você precisa fazer alguma coisa. Obedecer a Deus. Quem te faz prosperar é Deus. Você precisa obedecer a Deus, assim você será próspero. Você não será próspero nos seus caminhos porque você está obedecendo a Deus. Você será próspero nos caminhos de Deus. O nosso erro como cristão é querer obedecer a Deus para ser próspero nos nossos caminhos, nos nossos desejos, nos nossos anseios. Só que se você obedece a Deus nos decretos, nos testemunhos, nos mandamentos, nas ordenanças, você está obedecendo-o, seguindo-o. Ele vai te prosperar no caminho dele, na obediência dele, Deus. É o que Davi está ensinando para Salomão. Você quer ser próspero, menino? Você quer ser uma pessoa próspera na sua vida pessoal e por onde você for? Você precisa obedecer a Deus. Aí não é por acaso que quando você lê Provérbios, que é onde nós estamos no circuito bíblico agora, no dia de hoje, no dia que eu estou gravando essa mensagem, quando você lê Provérbios, você vê várias vezes, Salomão dizendo para você obedecer a Deus que você será próspero. Para você ter contato com a palavra, com o testemunho dele, que ele te fará rico, não de dinheiro necessariamente. Uma outra palavra para próspero. Para que você tenha contato e medite nas leis do Senhor, que assim você será uma pessoa bem-sucedida. Nos Provérbios de Salomão, várias vezes você encontrará esse tipo de afirmação. Ele aprendeu com o pai dele. Ele aprendeu com o pai dele. O pai dele falou, se você quiser ser próspero, você precisa se dedicar à lei do Senhor. Aí aquele rapaz, Salomão, estava ouvindo o velho pai, experiente rei, ensinar isso para ele. Você imagina que, como ele já era um homem sábio, Salomão já era sábio, porque Davi chama ele de sábio algumas vezes, só nesse trecho que a gente leu. Ele já era uma pessoa, vamos chamar assim, esperta. Ele estava ali ouvindo tudo que o pai dele estava falando, porque ele ia ser o rei de tudo, né? Quem não quer ser o rei de tudo? Ele estava prestes a ser o rei de tudo, ele estava ouvindo atentamente o que o pai dele estava falando. E o pai dele estava influenciando a próxima geração. Então, o primeiro conselho foi, seja forte, seja homem. O segundo conselho foi, obedeça ao Senhor Deus. Obedeça a lei, obedeça ao que o Senhor Deus deixou escrito na lei de Moisés. Assim você será próspero. 4. E o Senhor manterá a promessa que me fez. E. O Senhor, e. Conjunção aditiva. E. Se você fizer uma coisa, outra coisa vai acontecer. O Senhor, Deus, só vai manter a promessa que ele me fez, Salomão,
Volta para imaginar a cena. Você não pode esquecer do que nós estamos falando. O pai está falando para o filho. Deus fez a promessa para mim, Salomão. Eu sou o rei, não você. O Senhor Deus vai manter a promessa para mim mesmo depois que eu morrer, igual ele fez para Abraão, nosso pai. Ele vai manter a promessa que ele fez para mim mesmo depois que eu morrer, se você obedecer o que eu estou te falando. Aí Salomão, esperto como era, falou, eu quero ser rei para sempre, eu quero ser rei até morrer, eu não quero tomar golpe de Estado, eu não quero ter que batalhar por ninguém, com ninguém, então eu vou obedecer o que meu pai está falando. Ou eu vou ouvir o que meu pai está falando. Verso 4. Se você fizer tudo isso que eu te falei, Salomão, o Senhor Deus manterá a promessa que ele me fez. Qual foi a promessa que Deus fez a Davi? Está aqui escrito. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração, de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Essa foi a promessa que Deus fez para Davi. Davi está comunicando essa promessa para Salomão. Ó, Deus me deu uma promessa. Se você for uma pessoa correta, porque aqui é do lado de fora e do lado de dentro, o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta, a moral, se você for uma pessoa aprovada, se você for uma pessoa de honra, de conduta, um homem de honra, de conduta, e se me seguirem fielmente, então uma coisa é na sociedade, outra coisa é no âmbito espiritual. Não são duas coisas diferentes, mas eu só estou separando para que a gente entenda que o que Deus está pedindo não é um bom religioso. Deus não falou para Salomão ser o melhor crente de todos. Ou Deus não falou para Salomão ser o melhor ser humano, socialmente dizendo, de todos. Deus falou para ele ser as duas coisas. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração, de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Claro que se você conhece a história, você sabe que Salomão não fez isso no futuro de Salomão. Por ele não ter feito isso, o reino foi dividido. Como o pai dele estava tentando fazer isso do jeito certo, Salomão foi abençoado pela obediência do pai. E Salomão aprendeu, porque ele teve um reino de paz. Ele teve um reino de tranquilidade. Só que depois ele se deixou influenciar no futuro dele aqui, para frente desse texto que nós estamos lendo. Salomão desvia desse caminho que, enquanto ele obedecia, estava fazendo tão bem a ele. Verso 5. Então agora pausa, antes do verso 5. Esses versos que nós lemos, do 2 até o 4, 2, 3 e 4, tirando 1, que é a explicação do que está acontecendo, Davi ensina para o filho dele uma conduta espiritual. Você precisa ser homem, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso, você precisa obedecer à Bíblia, você precisa ser temente a Deus, você precisa ter conduta na rua. As pessoas não têm que ter do que apontar o dedo para você. Você não pode ser um devedor, você não pode ser um traidor, você não pode ser uma pessoa errada, socialmente dizendo. Agora, nós vamos entrar em um outro bloco de conselhos, que são conselhos que não se tratam de questões espirituais, mas se tratam de questões sociais, no caso de Davi, de questões militares. Olha que interessante isso. Por quê? Porque quando você vai influenciar a próxima geração, quando você está conversando com o seu filho, você não pode separar a vida em dois blocos, como eu disse um pouco anteriormente. Você não pode ensinar só sobre coisas espirituais, prender seu filho na igreja, porque quando ele crescer, ele não vai saber se virar lá fora. Você não pode só ensinar coisas lá de fora, para que ele seja um bom ser humano, o melhor estudante de todos, a melhor performance possível, e não ter relação nenhuma com Deus. Então, se você quer influenciar as próximas gerações, você precisa ter claro na sua cabeça que nós somos seres completos, nós vivemos uma única vida, uma coisa só, e que nós precisamos aconselhar as próximas gerações, as pessoas que nós influenciamos,
Lembra que eu posso estar falando aqui de filhos, mas eu também estou falando de liderados, eu também estou falando de pessoas, os seus amigos, pessoas com as quais você exerce, sobre as quais você exerce influência. Você precisa ter claro na sua cabeça que não se trata de duas coisas separadas, espiritual e humano, é uma coisa só. E esses assuntos se cruzam e a gente precisa conversar sobre esses assuntos o tempo inteiro com eles conectados. Social, na rua, do lado de fora, vai exigir do espiritual, do que está do lado de dentro da pessoa. A conduta moral daquela pessoa, para que ela seja uma conduta aprovada por Deus, não pelas pessoas, por Deus, para que ele não seja um mero cumpridor de leis religiosas que está buscando ser aprovado pelos religiosos, pela igreja evangélica. Para que ele não seja essa pessoa terrível que é o religioso, o fariseu. Para que ele não seja essa pessoa, ele vai precisar ser ensinado sobre a Bíblia, que vai alimentá-lo do lado de dentro. E saber, porque você vai ensinar isso para ele, saber que essa Bíblia que está alimentando o do lado de dentro está moldando as atitudes dele do lado de fora. Se você só ensinar essa pessoa a ter as atitudes moldadas do lado de fora e não ter Bíblia, ela será um fariseu, um legalista. Se você só ensinar essa pessoa algo como que uma espiritualidade que não toca o outro, se você entra para o seu quarto e você ora, e você jejua, e você vive no seu quarto 40 anos sem sair do quarto, porque você vai ser o melhor crente de todos, não adianta também. Porque não está tocando a sociedade, não está mudando a sociedade, não está mudando o vizinho, não está ajudando o mundo, a cultura a desenvolver. Você não está sendo uma pessoa atuante na vida. E Deus nos deu uma vida para a gente atuar nela. Davi está aconselhando o filho dele, ele fechou o bloco dos conselhos espirituais, agora ele vai entrar num bloco aqui, presta atenção, verso 5. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez. Joabe, uma pessoa importantíssima do exército, cargo alto. Você sabe o que Joabe me fez? Você sabe o que ele fez com os 2 comandantes do exército de Israel, o Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou, derramando sangue em tempo de paz. Agiu como se estivesse em guerra no tempo de paz, e com aquele sangue ele manchou o seu cinto e as suas sandálias. Olha o que Davi vai falar para o filho Salomão, antes do filho virar rei. Proceda com a sabedoria que você tem, e não deixe envelhecer e descer em paz a sua sepultura. Olha o que Davi fala pro filho. É tipo assim, eu tô te avisando, hein? Proceda conforme a sua sabedoria. Faz o que você quiser, mas presta atenção. Esse cara, enquanto eu, Davi, o seu pai, estive vivo, ele matou os 2 comandantes do meu exército. E ele é meu aliado. Eu falei para ele não fazer isso, ele foi lá e fez. Então, Salomão, presta atenção, você não vai conseguir segurar esse cara. Não deixe esse cara morrer em paz. Ou seja, pessoal, o que o Davi está falando? Mata esse cara. Não deixe esse cara morrer em paz. Não espere ele ficar velho, cabelo branco e descer a sepultura em paz. Porque ele vai te dar um golpe de estado. Então, presta atenção, abre o seu olho. Saiu de conselhos espirituais e partiu para conselhos, digamos assim, sociais da vida do lado de fora. Você tem que ter isso claro em sua mente quando você estiver influenciando alguém. Você precisa conversar com a pessoa sobre temas difíceis da vida. Sobre o que acontece do lado de fora. Desejos sexuais, desejos pecaminosos, fome de poder, vaidade, arrogância, egoísmo, homossexualismo. Você tem que conversar com as pessoas. Se você está influenciando alguém, esses assuntos têm que vir à tona. Por quê? Porque você está influenciando alguém e você quer que essa pessoa cresça. Você quer que essa pessoa reine no sentido dela ser protagonista da própria vida dela. Ela vai precisar transitar em um mundo difícil, por isso ser forte e corajoso. Essa pessoa vai precisar transitar em um mundo difícil, só que ela só vai conseguir transitar em um mundo difícil com facilidade, não, mas com
destreza, com inteligência, se ela for ensinada por alguém. Senão ela vai ter que aprender com as próprias experiências, é o famoso quebrar a cara. Então tá, verso 5, verso 6. Verso 6 ele fala para o filho dele passar o facão no Joabe. Agora nós vamos para o 7. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade, aquele Barzilai de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando eu fugi do exército do seu irmão, Absalão. Então, Davi está falando, toma cuidado com o Joabe, e ao mesmo tempo ele fala, ó, tem uma família aí que me apoiou, e eu quero que você seja leal a essa família, porque eles foram leais a mim. Conselhos. Mantenha essas pessoas à sua mesa. O conselho não foi poupe a vida dessas pessoas. O conselho não foi dê uma cidade para eles habitarem. Mantenha essas pessoas próximas de você. É como se Davi estivesse dizendo, eles têm o que conversar com você, eles têm o que te ensinar. Mantenha essas pessoas próximas a você. Então, você quando está conversando com a pessoa que você quer influenciar ou que você já influencia, você fala sobre boas amizades e más amizades? Você fala sobre bons conteúdos e maus conteúdos? Você fala sobre bons professores e maus professores? Porque você pode poupar essa pessoa de se alimentar de coisa errada. Ó, cuidado com tal pessoa. Aí, os religiosos vão dizer essa frase aqui. Ah, mas você está julgando. Irmãos, presta atenção. É claro que eu estou julgando. É óbvio que eu estou julgando, pô. É óbvio. Eu leio a Bíblia, vejo a vida do fulano. O fulano não anda segundo a Bíblia. Eu vou virar para minha filha e vou falar, não anda com essa pessoa. Ué, mas isso é óbvio. Se você não fizer isso, alguém vai fazer por você. O professor da escola vai fazer por você. Vai falar assim, não, pode entrar, não tem problema. Vai os dois no banheiro junto, não tem problema nenhum. Então, você em nome de não julgar, vai deixar que outras pessoas influenciem aqueles seres humanos que Deus quer que você influencie. E de repente não, e um dia Deus vai te pedir conta disso. Ó, eu te dei poder, influência sobre a vida de tantas pessoas. O que você fez com isso? O que você fez com o talento que eu te dei? Eu permiti que você fosse voz sobre a vida de tantas pessoas. O que você fez com isso? Você foi político? Você quis manter votos? Você quis manter o seu cargo? A sua posição de bom pai? Bonzinho? A mãe que é chata, o pai que é o bonzinho? Faz nada? Ou você quis manter a posição de boa mãe? O pai que é o chato? A mãe que passa o pano? Que o pai fala para não sair? Aí o pai vai dormir, aí a mãe deixa a pessoa sair. E depois ela volta em tal hora. Deus vai cobrar isso da gente. E eu não tô falando tipo como peso, só tô falando, Deus vai cobrar. E é isso, e você vai falar o que pra Deus? Eu queria ser legal com ela, eu queria ser a mãe que eu não tive. Não, é pra você ser a mãe que Deus quer que você seja, não a mãe que você não teve. Deus não quer que você seja o pai que você não teve. Que, meu pai nunca falou eu te amo, eu falo eu te amo todo dia, até quando ele briga na escola. Não, irmão, não é pra você fazer isso. É pra você só ser o pai que Deus quer que você seja, só. E o seu filho vai se sentir muito amado. Pode ter certeza que Deus não erra. Voltando. Traz essas pessoas para perto de você, Salomão. Tá vendo essa família? Os filhos de Barzilai? Os filhos. Não vem só os homens, vem as esposas, as crianças, vem todo mundo. Você pega essa família e você vai trazer essa família para perto de você. Você anda com essa família. Traz essa família para comer com você à mesa. Ou seja, eles vão falar boas coisas. Anda com essas pessoas. 8. Saiba que também está com você o Simei, o filho de Gera, o benjamita de Baurim. Esse cara, o Simei, lançou maldições contra mim no dia em que eu fui a Manaim. Vocês lembram dessa história? Davi ia tomar o golpe do filho, tomou o golpe do filho. Para não morrer, ele fugiu. Ele não fugiu no sentido de saiu com medo. Ele saiu estrategicamente para não guerrear contra o próprio filho, que ele não queria. Ele ainda estava num conflito de ideias. Como que eu vou guerrear contra o meu próprio filho? Não sei o que, não sei o que.
Ele saiu da cidade e deixou o filho avançar com o exército golpista para dentro da cidade. Davi foi para Manaim. E aí esse cara ficou lançando maldição sobre Davi. Davi não esqueceu, hein? Ó, o tempo passou. Absalão já nem existe mais aqui. Absalão já foi. O tempo passou, um monte de festa aconteceu, dias bons, Deus abençoando, Davi tá ali aconselhando o próximo rei. Davi não esqueceu do cara que amaldiçoou ele. O Simei lançou maldições contra mim. Mas depois, esse mesmo Simei desceu ao meu encontro no Jordão. E aí o Simei pede desculpa a Davi. Ele vem todo porque o Davi volta a ser rei. Aí o Simei fica todo, né? Já era, morri. O cara voltou a ser rei, ele vai matar minha família inteira. Aí Davi faz um juramento a ele. Então eu vou ler tudo de novo. Saiba que também está com você o Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Manaim. Mas depois ele desceu ao meu encontro no Jordão, e eu lhe prometi, jurando pelo Senhor Deus, que não o mataria a espada. Então, eu, Davi, prometi que eu, Davi, não mataria ele. Agora eu estou contando para você, Salomão. Eu prometi que eu não mataria ele, viu? Então você acelera para cima dele. Mas agora, verso 9. Não o considere inocente, Salomão. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Mesma história. Ó, estou te dando um conselho, você faça aí do seu jeito. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de eu já ser idoso, apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Parece um conselho meio trash, né? Terrível. Muito violento. Mas é a maneira de falar da época. Vai lá e mata o cara. Sabe por quê, pessoal? Presta atenção. O dia em que Davi morresse, falando aqui como se a gente estivesse aqui nesse dia, no futuro. O dia em que Davi morresse, ia ter um monte de gavião olhando para o trono. Óbvio, né, pessoal? Óbvio. É um reinado. Principalmente Joabe, que é o líder do exército. O exército tá com o cara. Então, assim, morreu o rei. Vai subir aquele banana do filho dele. Tô supondo, porque é assim que um inimigo olha pro outro. Eu vou tomar a força do trono. Eu vou ser o rei. Então, o que Davi fala? Davi fala, Salomão, presta atenção. Eu vou decretar você rei. E você vai acelerar para cima desses caras, porque se você não der o primeiro passo, eles virão para cima de você. Então, Davi termina, dá esse conselho sobre Simei. Não considere Simei inocente. Verso 10. Então, Davi descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel. Desses 40 anos, 7 foram em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, o seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Ou seja, quem está escrevendo o livro de Reis já escreve bem depois do reinado de Salomão. Então ele já escreve sabendo que deu certo o reinado de Salomão. O homem, culturalmente assim que a gente se refere a ele, o homem mais sábio da terra. Com certeza ele foi muito bem ensinado. Qual é o ponto de influenciar gerações? Ou ou o que podemos aprender com esse texto sobre influenciar as próximas gerações? Primeiro, tudo começa em Deus. Tudo começa em você dizer para a pessoa fatos, realidades, vida real. Ô, queridão, a vida é difícil. Não adianta você ficar aí choramingando pelos cantos. Igual a sua dor, tá todo mundo doendo. Claro que, pessoal, não podemos ser insensíveis. Não podemos não ser empáticos à dor do outro. Mas você vai ser mais útil se você chorar com o que chora um dia, 2 dias e depois lavar o rosto e falar, vamos para a guerra junto? Eu vou com você. Eu não vou te deixar aí sozinho dando conselhos e falando, tá doendo em você, mas você tem que ser forte, vai e levanta. Não, eu vou com você, vamos junto. Mas eu não vou ficar aqui sentado com você. Por quê? Porque a vida é difícil. A vida é difícil. No mundo tereis aflições. Cada dia a gente vai ser mais apertado.
Se você não está sendo apertado, é porque você está tomando a forma do mundo. Se você não tomar a forma do mundo e tomar a forma de Jesus, o mundo vai te apertar cada vez mais. Os inimigos estão aí. É como se nós estivéssemos figurativamente lá com Davi em Jerusalém, na capital do reino, e ao redor todos os nossos inimigos. Isso é uma figura. O mundo vai sempre apertar a igreja, e a igreja vai iluminar o mundo. Não tem como a gente passar sem as decepções, sem as traições, sem as dificuldades da vida, sem as pancadas, porque o pecado está aqui, né? O pecado está na humanidade, o pecado está em mim, a carne. Então você vai falar para a pessoa, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos, porque a vida é difícil, ser forte e corajoso. Depois você vai falar sobre Deus, falar, ó, não adianta você buscar sabedoria em outro lugar. Você pode adicionar à Bíblia outras fontes de sabedoria, mas não adianta você buscar sabedoria em outro lugar como fonte primária. Você pode estudar filosofia, você pode estudar sociologia, você pode estudar as religiões, você não vai tapar o buraco. Então, o conselho aqui de Davi para Salomão: olhe para a lei de Deus dada em Moisés e cumpra. Não é para você ficar admirando a Bíblia. Nossa, meu Deus, como Jesus foi um grande hippie, maravilhoso. Sabe, o Jesus sorridente, andando de bata, mochilinha de lado, chinelinho de dedo, dando risada. Não, é para você cumprir o que ele mandou você fazer. Amar o seu inimigo, vai, não peques mais, parar de ser vergonhense, parar de onda, amar a pessoa que te traiu, perdoar a pessoa que te traiu. Não precisa ser amiga dela, mas tem que perdoar. Se você ficar carregando ela no seu coração, você não está obedecendo Jesus. Ele só falou coisas difíceis. Eu não sei onde a gente... Ele falou assim, ó, você não pode ter outra mulher, você que é casado, nem no seu pensamento. Então, assim, eu não sei de onde as pessoas tiram a ideia de que Jesus era tipo assim, beleza, vai aí, tá tudo certo. Não. Então, o ponto é, olha para a Bíblia, eu tô falando para como que você vai aconselhar a pessoa. Você vai influenciar a próxima geração. Olha para a Bíblia e para de ficar assistindo essas mensagens aí desses pregadores bem vestidos, com os melhores tênis do mundo, com a barba feita, o cabelinho degradê. Olha para a Bíblia e cumpre esse negócio aqui, mano. Obedece seu pai e sua mãe, honra seu pai, honra os pastores, cumpre o compromisso que você fez no trabalho, para de fazer coisa errada, cumpre esse negócio. É o que Davi está falando para Salomão. Salomão, presta atenção. Tem as ordenanças, tem os mandamentos, tem os decretos, tem um monte de coisa que você tem que cumprir aí. Só que, claro, né, pessoal, a gente sabe que é impossível cumprir tudo isso, é impossível ser o que Jesus pediu para que nós fôssemos sem a presença dele em nossas vidas. É impossível, por isso precisamos dele. Aí é esse momento do aconselhamento. Esse é o estágio do aconselhamento que nós estamos. Você está lá ensinando a pessoa. Aí você vai falar, querido, você precisa ser forte e corajoso. Você precisa entender o que Deus pede para que você faça. Você precisa entender que você não vai conseguir fazer o que Deus quer que você faça, a não ser que você deixe Jesus trabalhar em você. Você está ensinando a próxima geração. Deixa Jesus trabalhar através da sua vida. Como? Oração, comunhão com os irmãos, ferro afia ferro. Pessoas vão falar coisas difíceis, líderes vão errar com você e você vai ficando mais maduro, você vai crescendo, você vai desenvolvendo, você vai ouvindo Deus, a sua vida espiritual vai aumentando. Ao mesmo tempo, você vai falar para essa pessoa. Então, além de tudo isso, presta atenção como você vive a vida. Presta atenção com quem você anda. Presta atenção quem você está trazendo para a sua intimidade. Acorda, essa pessoa que está dizendo que é seu amigo não é seu amigo, só que você não está percebendo. As pessoas de fora estão percebendo. É cilada. Enfim, nós só conseguiremos influenciar as próximas gerações seguindo esses pequenos conselhos. Na verdade, não foram conselhos, né? Seguindo esse modelo de como Davi fez com Salomão, se nós aplicarmos fé à palavra de Deus. Fé na palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos transformar,
vai nos dar sabedoria. O Espírito Santo em nós vai nos tornar capazes de cumprir o que Ele quer que a gente faça e capazes de influenciar as outras gerações. Precisamos ser influenciados. Nenhum líder lidera sem ser liderado por alguém. Precisamos influenciar sendo influenciados por alguém. Precisamos entender que a vida não se divide em dois blocos, o que é na igreja, o que é fora, o que é espiritual e o que é humano. Não é uma dicotomia, é uma coisa só. E que uma coisa influencia a outra 100%. Se você está mal fisicamente, você pode estar mal espiritualmente. Fisicamente, o que eu digo é toda a vida, entre aspas, humana. Se não está funcionando do lado de fora, vai perturbar do lado de dentro. Se não está funcionando do lado de dentro, vai perturbar do lado de fora. Então, isso são conselhos. Aí a gente vai buscar em Deus resolver todas essas equações, para que assim a gente consiga aos poucos ir influenciando positivamente, pelo menos o próximo, as pessoas que estão ao nosso redor, e a gente vire o jogo do que está acontecendo na sociedade. Ou seja, em outras palavras, que a gente mude a sociedade. Porque nós não estamos conseguindo influenciar da mesma maneira e quantidade que o mundo está influenciando, que a cultura está influenciando. É só a gente olhar para o lado. Para que a gente vire esse jogo, a gente precisa começar pela nossa casa. Pelo menos a nossa casa a gente tem que influenciar em nome de Jesus. Depois a casa do próximo. O próximo é quem está ao redor da gente. Ou não fisicamente, tá? Quem você tem contato. E aí a gente influencia o próximo, cidade, a sua cidade, o seu estado, o seu país. E aí vai, sucessivamente. Que a gente consiga, em nome de Jesus, ser essas pessoas. Eu quero orar por isso. Papai, nos ajude, Senhor. Nos ajude porque nós fomos durante muitas décadas influenciados em nossas vidas pessoais pela cultura mundana. Não o mundanismo, não estou falando de necessariamente de pecados, mas a cultura, o jeito de ser. A gente está muito longe do jeito de ser de Jesus, Pai. E nós precisamos de ajuda, eu preciso de ajuda. Que o Senhor levante em nosso meio Davis que vão ensinar a próxima geração. Que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa aprender com estes e também ensinar outros. E que nós consigamos, como igreja, ser uma igreja influente para o Teu reino. Pai, em nome de Jesus, que caia por terra todo o desejo humano de ser influente. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu resisto, Pai, toda a potestade do inimigo que queira nos dar influência. Nós não queremos ser famosos, Pai. Eu não quero ser famoso. Eu não quero que a minha igreja seja famosa. Quero que a minha igreja seja influente no Teu reino, Pai. No Teu reino, Senhor. Como foi dito aqui recentemente. Não importa se a gente tem 10 seguidores ou 11. O que importa é se a gente está influenciando em prol do Teu reino, Pai. Não o que eu acho que tem que ser. Não como eu acho que tem que ser. Mas como a Tua Bíblia, como o Teu livro, pede que seja. Discipula-nos, Senhor, por favor, ensina-nos. E que Teu Santo Espírito flua através de nós, para que a gente consiga dar conselhos como Davi deu ao filho dele. Usa-nos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Deus abençoe, influencie as próximas gerações em nome de Jesus.